Olá, eu sou o Lucas Vasconcelos, especialista ESG do Banco Itaú Unibanco. Prazer aqui poder falar com vocês, participar dessa conversa, dessa conferência. Eu trabalho na área de sustentabilidade institucional, especialmente com os temas de descarbonização e net zero. Eu sou contador de formação, às vezes é curioso ver um contador nessa posição, e é com muito prazer que eu participo, enfim. Gostaria aqui de passar a palavra aqui à Mariana, que vai também participar da conferência, enfim, vai ser um prazer aqui conversar com todos e agradecer também aqui ao Moésio pelo apoio em Libras. Eu sou a Mariana Linhares, sou líder de projetos aqui no BCG em São Paulo, faço parte da prática dentro do Boston Consulting Group, que atende instituições financeiras e com um foco especial em temas de net zero e descarbonização do setor bancário. Então, um prazer conversar com vocês e trazer um pouco das perspectivas aqui sobre o setor. Obrigada, Lucas, pelo convite, obrigada ao Instituto Etos aí pela organização animada para a nossa conversa hoje. Isso aí. E bom, aqui, Mariana, eu acho que nessa conversa de hoje, a gente vai conversar em geral sobre o que um banco, o que a indústria financeira tem a ver com net zero, né? Por que um banco especialmente se preocupa com o tempo? A indústria como um todo vem aumentando a preocupação nos últimos anos. E aqui, só para dar um contexto aqui, para quem está olhando talvez pela primeira vez, por que um banco está olhando isso, né? Em média, as emissões financiadas, que são aquelas emissões não da operação do próprio banco, de uma agência, de um escritório, de um deslocamento de funcionários, mas aquelas decorrentes do financiamento do banco às empresas, as empresas naturalmente geram emissões de gases de efeito estufa na sua operação, né? Elas são aqui numa magnitude de 700 a 1000 vezes aqui maiores do que a emissão própria, né? Exatamente esse desafio de descarbonização como um todo que os bancos vêm aqui se deparando, e especialmente com a questão do advento, aqui, enfim, toda a questão da crise climática. A gente veio aqui há poucas semanas da COP27, né? E eu queria começar aqui, Mariana, só iniciando esse bate-papo, se você puder, por favor, assim, comentar, né, por que essa é uma discussão tão grande para o setor bancário, né? Quais são os elementos aqui de pressão, de atuação, como é que os bancos, especialmente aqui os brasileiros, vêm navegando nessa questão, por favor. Claro. Bom, a gente vê, né, como o Lucas já pontuou aqui, os bancos, eles têm um escopo de emissões diretas, né, que seria o escopo 1, o escopo 2, bastante baixo, né, e a gente viu essa discussão se tornando recentemente muito sobre esse lado das emissões financiadas e um questionamento realmente do papel que o setor bancário tem no financiamento de outras indústrias e uma visão e muita cobrança pela sociedade civil, pelas ONGs, de que os bancos tenham uma atuação mais ativa na gestão de para onde está indo o dinheiro que eles estão financiando, né? Que tipo de atividade essa indústria está fazendo e que eles têm um papel mais ativo justamente nessa curva de descarbonização que a gente tanto fala, né? A gente tem falado de diferentes setores aí sendo bastante pressionados para chegar num compromisso de net zero até 2050, né? Que é esse zero de emissões até 2050, e os bancos foram incluídos nessa discussão como parte de um ecossistema ali que está financiando tudo isso. Entra, né, bastante no lado de, hoje em dia, estar financiando todas as tecnologias que existem, mas tem também uma oportunidade grande para os bancos em financiar a transição para tecnologias mais limpas, né? Então, quando a gente fala numa mudança de uma, né, indústria de óleo e gás, um setor de energia menos limpa para energias mais limpas, por exemplo, tudo isso vai requerer níveis de investimento bastante grandes, e a gente vê ainda uma grande oportunidade aqui. E acho que nesse contexto, né, falando globalmente, aí já venho para o Brasil, mas a gente viu a criação do Net Zero Banking Alliance, né, principalmente liderada por bancos na Europa, nos Estados Unidos, num primeiro momento, assinando esses compromissos de descarbonização e focando aqui em descarbonizar as carteiras deles de uma forma bem ativa. E a gente viu mais, né, no último ano, aí, ao longo de 2021, uma adesão também dos bancos brasileiros. Isso é uma tendência mundial, né? A gente tem mais de 100 bancos já fazendo parte da aliança aqui, assinando compromissos, avaliando os portfólios setor a setor para achar caminhos de descarbonização. E é uma tendência que cada vez mais bancos vão
vão aderir também. Acho que aqui no Brasil o que é interessante, né? A gente sai de um ponto de partida que as carteiras dos bancos no Brasil são tão específicas quanto o perfil de emissões, né, do Brasil comparado a outros países. E aí, Lucas, vou deixar você guiar um pouco a conversa aqui de para onde a gente vai, mas a gente pode até explorar um pouco mais esse ponto de perfil de emissão do Brasil e por que a gente tem que ter um viés mais, né, tropicalizado, como a gente fala, ou mais brasileiro, como acho que eu prefiro posicionar, para olhar para isso, porque não as soluções que a gente vê lá fora não necessariamente vão ser as mesmas, dado o perfil que o Brasil tem em toda essa questão climática. Perfeito, perfeito, Mariana. Super concordo. E um ponto também adicional, né? Porque as carteiras do banco refletem na prática qual é a economia brasileira, né? Vamos pegar aqui, eu estou falando pelo Itaú, que é o banco onde eu trabalho, mas se a gente pegar aqui os maiores bancos, sejam públicos ou privados, eles têm mais ou menos um perfil de atender desde pessoas físicas, pequenas empresas, pequenas e médias empresas, até as maiores corporações, enfim. Esse é o perfil típico dos bancos brasileiros, dos bancos, enfim, que atuam em todas as linhas. E as atividades que eles financiam são basicamente a atividade econômica do Brasil. E o Brasil, em particular, tem características, se a gente falar de uma disponibilidade de água, uma disponibilidade de energia renovável, diversas fontes, tanto as que já estão instaladas, quanto o potencial que ainda existe, né? Qual o potencial do Brasil para energia solar? É gigantesco. Para energia eólica offshore? É gigantesco. Então o Brasil tem essas vocações também no agro, né? Um potencial tremendo de produtividade. Então, quando a gente compara até o perfil de emissões do Brasil, né, de emissões do gás de efeito estufa, do Brasil versus o restante do mundo, a gente entra num tópico um pouco até curioso, porque no mundo, os dados aqui do World in Data, é que 3/4 das emissões de gás de efeito estufa são para geração de energia. É energia, vamos dizer, elétrica, é energia térmica, que é um calor, enfim, é um carvão ali que vai para um processo de redução numa metalurgia, é o combustível que move os carros, aviões, caminhões, né? 3/4 do mundo é basicamente energia, e você tem ali cerca de 15% a 20% que é agricultura, mudança do uso do solo, enfim. Então, o mundo, ele tem essa demanda muito grande por energia, e por isso, inclusive, é um desafio, porque quando a gente compara, né, a parte, o volume ser, claro, colossal aqui de energia demandada pelo mundo, mas qual é a fonte dessa energia, né? Boa parte da energia do mundo hoje, em 2022, vem de carvão. E carvão acho que das fontes aqui fósseis, é a mais poluente. Você tem gás natural, que é mais ou menos duas vezes e meia a menos do que o carvão, dependendo da fonte, mas ainda assim é fóssil, né? Só que ao mesmo tempo, e a gente vê, enfim, toda essa questão do net zero e a emergência, enfim, desse tema, porque de fato o mundo precisa chegar num 1,5 graus, né? Os trabalhos científicos aqui do IPCC são de que é catastrófico se o mundo não chegar em 1,5 graus, né? Então, a parte de tudo isso, a questão bom, então é fácil parar, é fácil abandonar aqui a energia fóssil? E a resposta é não, não é fácil. Os combustíveis fósseis têm uma qualidade aqui, que é especialmente a densidade de energia que eles têm, né? 1 litro de gasolina tem uma quantidade tremenda de energia. Eu vi um número no site, assim, internet, enfim, um tempo atrás, e basicamente se a gente enche um tanque de um carro com 50 litros de gasolina, a energia que está contida ali daquele combustível, ela é equivalente a você mover uma casa, suprir a energia elétrica de uma casa por 1 mês, de tanta energia que tem naquele combustível. E o motor em si de um carro é um motor térmico, ele desperdiça lá, 80% daquilo vai para perda, enfim, de fato é 20%, o que ele gera principalmente é calor. Então, o combustível, a energia fóssil em si, ela tem qualidades, ela é transportável, né? Você pode produzir em um país, enviar para outro, ela é armazenável, você pode armazenar gasolina, diesel, carvão, você tem uma energia portátil ali, né? Conforme você queima, você vai continuar tendo energia. Então, você tem qualidades intrínsecas da energia fóssil. A gente não pode aqui desprezar o papel que a energia fóssil teve até o momento de construir essa civilização. O mundo como a gente vê hoje.
desde, né, o advento, o uso disso pós a Revolução Industrial, na média, a expectativa de vida do mundo cresceu, produtividade cresceu, renda cresceu, melhorou o acesso à saúde. Onde você tem acesso à energia, você tem acesso à geração de riqueza. É uma correlação válida em todo mundo. Então, quando a gente vem com tudo isso, o combustível fóssil é bom. A gente tem qualidades aqui que realmente é da gente se admirar. Né? Mas qual é o grande problema? Queimar combustível fóssil aquece o planeta. Ele gera tanto calor, como parte disso, enfim, por parte do processo de combustão, gás carbônico, enfim, tantos outros gases aqui com potencial de aquecimento da atmosfera, que o aquecimento global que a gente vê hoje, e o número de 2022 é 1,2 grau. Né? Então, hoje, dia de 2022, o mundo aqueceu 1,2 grau em relação aos níveis pré-industriais, pré-revolução industrial. O que significa esse 1,2? Significa que a quantidade de energia liberada pela combustão, de tudo, de todo o carvão, de todo o óleo, de todo o diesel, de tudo que foi, sei lá, queimado no planeta, enfim, e que ainda perdura na atmosfera, porque você tem gases que vão, enfim, você tem um tempo que ele fica ali, foi tão grande que ele aqueceu o mundo como um todo. E aí, números que a gente vê da NASA é que o mundo ele aquecia a uma velocidade que se acelerou muito a partir da década de 80, comparado a outras décadas. Né? E isso tem impactos na temperatura dos oceanos, impacto no equilíbrio de todos os ecossistemas, de todos os fluxos correntes que existem. Né? Então, esse é o maior desafio, porque ao mesmo tempo que energia fóssil tem um papel hoje na sociedade, no sentido de permitir a operação de empresas, permitir a geração de empregos, enfim, a geração de renda, ele tem ao mesmo tempo essa externalidade negativa que é o aquecimento. Então, quando a gente vai e fala, por exemplo, de transição energética, muito do que acontece, por que a gente não pode, enfim, mudar de uma vez para outra, é porque a base instalada e os ciclos tecnológicos são tão longos que a gente não vai conseguir, a humanidade, eu acho, não vai conseguir mudar de um ano para outro, de 2 anos para outro, de dois anos. Vai precisar de décadas, né? 10, 20 anos, enfim, mais para fazer essa transição. E características diferentes, né? Ainda tem um desenvolvimento tecnológico a fazer, já muito se avançou, e a gente chega a conquistas, como a gente fala, por exemplo, no caso do Brasil, a energia solar já chegou ali a basicamente 10% da geração total do Brasil. Quem diria que 10%? E o Brasil tem sol, bastante sol. Então, tem um potencial solar tremendo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do etanol, bioenergia movendo, né? Os carros, enfim, e com o resíduo, a cana que algumas décadas atrás era um resíduo, enfim, algo, um subproduto ali, bom, que vai fazer com aquilo? Hoje, a biomassa, né, o bagaço de cana, ele move ali basicamente a cogeração. Cogeração como um todo é 8% da geração do Brasil em 2021, pela EPE. Então, a gente vê vocação do Brasil. Né? É uma vocação para ser um país com uma geração de energia, enfim, com baixo carbono. Isso perpassa por todos os elos das cadeias de produção. Né? Então, todas as empresas do Brasil, enfim, ligadas ali no sistema interligado nacional, elas, vamos dizer, usam ali uma energia que ela, números arredondados aqui, é 80% renovável, 20% não renovável. Então, a meta que o mundo tem para daqui a alguns anos é o que o Brasil já tem hoje em 2022, o cenário presente. A energia já é muito limpa. A questão principal é como que o Brasil aumenta, que planeja, né, o aumento de capacidade instalada, de potência, enfim, mas sempre em linha com essa questão do net zero, atendendo aqui as metas ao planejamento nacional, né, para que a gente preservar essa qualidade do Brasil, preservar, eu acho que é uma conquista, mesmo aqui de todos os brasileiros, enfim, gerações aqui trabalharam para produzir esse sistema da forma como existe, e eu acho que agora cabe ao Brasil alavancar ao máximo esse potencial, enfim, de baixo carbono, para a gente, de fato, aqui passar por todos os processos depois que a gente vai falar aqui de como uma empresa faz um inventário, por exemplo, de emissões, como é que um banco lê, né, os números de uma empresa, para, de fato, a gente conseguir contabilizar tudo isso e conseguir ter, enfim, conquistar diferenciais competitivos para o Brasil, conseguir demonstrar a ótima posição que o país está na partida aqui desse processo de descarbonização.
Não, Lucas, complementando aqui seu ponto, né, acho que é super importante isso mesmo, e é uma agenda de transição e uma agenda de longo prazo, né, acho que isso são duas coisas muito importantes para a gente pensar aqui, que as decisões, principalmente no setor energético, né, no setor elétrico e até dentro dos combustíveis fósseis, elas não vão acontecer do dia para a noite, a gente está falando de uma agenda até 2050, e a gente precisa começar a pensar em quais são as escolhas que a gente precisa começar a fazer e como elas vão acontecer ao longo do tempo. Então, a gente tem visto, né, tendências de empresas originalmente de óleo e gás se tornando empresas de energia, por exemplo, já estão diversificando as fontes para algumas fontes que são menos intensivas em carbono. Eu acho que isso é super importante aqui, é uma tendência que vai, né, começa a chegar já no Brasil. A gente tem um ponto de partida, como o Lucas já falou, super bem colocado. O Brasil já tem energias muito mais limpas. A gente está realmente muito mais avançado em discussões que estão começando a acontecer agora em outros lugares do mundo, né? E acho que isso nos dá uma vantagem aqui e uma oportunidade muito grande de justamente continuar sendo esse celeiro da energia limpa, celeiro de energia renovável, a gente, né, conseguir desenvolver tecnologias, tem algumas que já estão bastante bem mapeadas, tem muita coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse horizonte até 2050, mas realmente a gente tem que pensar nisso como uma agenda de transição, não é do dia para a noite sair de setores, não é do dia para a noite desistir de algumas fontes de energia, a gente precisa delas, a nossa economia precisa delas, mas a gente tem que começar a pensar como fazer essas escolhas para ir um degrau por vez, fazendo as escolhas de uma que é mais intensiva em carbono para uma que é menos, para a gente de fato conseguir chegar até, né, o zero carbono aí em 2050 e estar alinhado com esses cenários do IPCC, que são reais, são desafiadores, mas acho que a gente tem bastante notícia positiva quando a gente olha para o cenário brasileiro aqui em termos de oportunidade e dessa jornada, que a gente já sai de um caminho um pouco mais limpo do que o restante do mundo. Perfeito, super obrigado, Mariana. E aqui uma dúvida aqui. Se você puder, por favor, explicar para uma pessoa que se depara com esse assunto pela primeira vez, né? Como que um banco calcula emissões financiadas? Como isso é feito? Quais são os reflexos disso, né? A gente vê aqui, como comentei antes, na economia brasileira a gente tem empresas de todos os portes, né? De todos os tamanhos aqui. Como que um banco consegue trabalhar na sua carteira de crédito, enfim, no seu portfólio, e olhar para aquilo e conseguir calcular qual é a emissão associada? Porque, assim, a gente sabe que algumas empresas dispõem de inventários, enfim, mas é um número menor, né, de companhias. Se você puder comentar como um banco que começa isso, enfim, uma pessoa que está interessada no tema, como que funcionaria, assim, desde o começo, por favor? Vamos, acho super legal, e legal que no começo você falou que é contador, né, Lucas? A contabilidade de carbono é uma modalidade nova que existe agora para os bancos levarem em conta aqui, e que tem trazido bastante desafio, né? Até porque, como você falou, poucas empresas hoje conseguem ter um inventário de quanto elas emitem nas operações delas, o quanto, né, elas estão produzindo de carbono pelas atividades ali do dia a dia daquela empresa, tá? Quando a gente fala dos bancos, a gente, né, a demanda que existe para eles é de conseguir calcular as emissões financiadas por eles para todas as empresas que eles emprestaram algum dinheiro. Então, é um desafio grande aqui, porque você teria que conseguir saber para cada um dos seus clientes quanto as atividades deles de fato emitiram e de tudo que aquilo emitiu, qual é a parte que o banco é responsável, né? Porque as empresas vão ter fontes diferentes de financiamento, né? Elas vão usar dinheiro próprio, elas vão pegar financiamento com bancos diferentes, por exemplo. Então, focando aqui ainda muito no lado empresarial, que acho que é o que está mais evoluído aqui, vou deixar um pouco de lado a parte do varejo, das operações de varejo dos bancos, que acho que é mais fácil fazer o exemplo com empresas. Mas pensando do ponto de vista de um banco, né? O primeiro desafio é entender bem os setores aos quais ele está exposto, e isso é bem similar a toda a análise de portfólio que já é feita. Então, saber quanto da carteira do banco está alocada num setor de óleo e gás, quanto está alocado em aço, quanto está em setor elétrico, agricultura. E aí, a partir disso, tem dois esforços, né? Um primeiro que é justamente identificar os clientes que já vão ter esse inventário de carbono,
né, hoje em dia, não só no Brasil, no mundo como um todo, isso está bem restrito a empresas que já estão com uma pressão maior de descarbonização. Então, vão ser as empresas grandes, empresas listadas, que vão ter esse inventário, e a partir daí é uma conta, uma matemática mais simples. Você pega o total das emissões daquele seu cliente e vê o quanto o banco financiou de toda a operação daquele cliente, né? Fazendo uma forma bem simplificada. A parte desafiadora dessa contabilidade de carbono que eu estou falando, ela fica justamente em todo o resto da carteira, que são os clientes, né? Muitos dos clientes grandes, mas todos os clientes médios e pequenos, eles não vão ter um inventário. E aí a gente precisa fazer algumas aproximações. E nesse contexto, né, surgiu a PICAP, que é um protocolo de contabilidade de carbono, que ajuda a fazer essas contas, e eles têm algumas metodologias ali. Então, você pode usar desde, né, o driver, que seria só quanto você emprestou para aquele player, ou quanto ele tem de ativo total, até né, usar os dados de produção de fato, que já te dão uma granularidade melhor, uma acurácia melhor. Então, você vai saber que essa empresa produziu X toneladas de aço e que, tipicamente, X toneladas de aço vão ter um fator de emissão. Ou usar o inventário direto desse player. Acho que aqui falei um pouco dos exemplos, mas dando um passo para trás, até pensando no cálculo. O que, né, de fato, você precisa fazer você precisa de dois elementos aqui. Um, que é justamente essa volumetria, que vai ser ou a produção, ou o quanto você emprestou, e um fator de emissão. O fator de emissão, ele nada mais é do que um número de toneladas de CO2 equivalente para cada unidade daquele volume que você está produzindo. E aqui a gente tem várias tabelas, a própria PICAF publica né, esses fatores de emissão. Acho que é super, né, um cálculo novo que está demandando bastante tempo, energia dentro dos bancos, mudando a forma de trabalho, de fato. O Lucas depois pode até comentar um pouco sobre o impacto disso no dia a dia, em como vocês avaliam, né, as próprias operações. Mas acho que pensando até em Brasil especificamente, tem um desafio a mais, que é conseguir, mais uma vez, trazer esses fatores de emissão mais próximos da realidade brasileira. Para algumas indústrias que você tem mais padronização de produção, né, pelo mundo, pensando até né, indústria de aço, indústria de óleo e gás, é um pouco mais fácil você usar um fator de emissão global e saber que ele não vai estar desviando tanto da operação aqui no Brasil. Mas para alguns outros setores, e justamente os setores que acho que são mais fragmentados aqui, quando a gente pensa em agricultura, por exemplo, fica mais difícil você simplesmente traduzir esse fator de emissão global para uma realidade brasileira. A gente sabe que o Brasil já tem práticas bem mais limpas, por exemplo, de agricultura do que outros lugares. E aí você acaba caindo um pouco no problema das médias aqui, né? Então, tem um debate muito grande até entre as instituições financeiras de como fazer esse refinamento, de como conseguir achar os fatores de emissão que vão ser os melhores para refletir a carteira. E aí, com tudo isso, que eu acho que né, bastante dado, bastante análise que precisa acontecer por trás, o banco consegue construir, da mesma forma que existe um portfólio alocado ali para exposição e exposição risco para cada um dos setores, hoje em dia tem também a exposição em carbono para cada um dos setores. E o que é interessante aqui é que muitas vezes você vai ter setores que você empresta muito dinheiro, mas que eles emitem menos, e setores que talvez sejam menores e que têm níveis de emissão absoluta maior como parte da sua carteira. E aí entra um pouco essa discussão dos bancos de como priorizar, como que você vai alocar recursos no futuro para ajudar esses setores que são mais intensivos em carbono a descarbonizar, para ir abaixando ao longo do tempo esse nível de emissões financiadas. Perfeito, Mari. Super, super, super obrigado pela resposta aqui. E um ponto também, né? Talvez uma pessoa mais cética, olhando essa conversa aqui nossa, diga, então os bancos vão simplesmente virar as costas dos setores mais intensivos, enfim, algo assim, vamos fazer isso. E assim, você trabalha com isso também internamente no Itaú, e a gente diz que não. Não. Quando a gente olha os principais padrões aqui, nos principais estándares do tema, a gente olha, por exemplo, aqui as publicações do GFANS, que é a aliança, né, de Glasgow aqui financeira pelo Net Zero. Existem publicações que um banco cortar relacionamento com aquele cliente, gente, um relacionamento com o cliente leva anos, né? Às vezes as empresas ali passam por gerações ou são corporações,
você tem um histórico muito grande ali de atendimento, enfim, de parceria comercial com aquela companhia, né? Ela demanda crédito justamente para custear a sua operação, fazer investimentos, isso tem um impacto gigante na comunidade. Os bancos não podem aqui simplesmente virar as costas para esse cliente e nem é do interesse dos bancos, né? O ponto principal que o GFANS fala é que se um banco decidir não mais operar com determinado cliente, na verdade, o banco perde a forma que ele tem ali de ajudar aquele cliente na hora que ele mais precisa, né? Porque até a gente falando aqui um pouco em risco, existem riscos físicos e riscos de transição, né? Risco físico é um risco derivado aqui, imagina uma catástrofe natural, Deus o livre, mas um evento natural, um evento extremo, enfim, decorrente aqui da mudança climática, que, né, tem impactos ali na operação daquela companhia, enfim, na sua habilidade de gerar caixa. Risco de transição é uma companhia produzir determinado produto que não vai ser mais demandado ali, seja por uma questão de demanda de fato de mercado ou por alguma regulação, né? Mas é justamente, eu acho que esse papel que os bancos têm de financiamento à transição, né? De alavancar todo o relacionamento que já foi construído com os clientes até o momento e ofertar soluções, ofertar produtos aqui alinhados às demandas dos clientes por financiar a transição climática. Esse financiamento, aqui Mariana tem melhor os números, enfim, conhece melhor o mercado, mas são números assim na casa de, se a gente pensar no mundo, trilhões de dólares, né? Então é um investimento gigante que tem de acontecer, ele vai ser feito, né, com recursos próprios dos clientes, né, das companhias, das empresas, feito aqui com investimentos também de banco, pessoais, enfim, próprios. Então é um movimento tremendo, né, que no fim é tudo isso justamente para apoiar os clientes que podem, aqui eventualmente, demandar os bancos por produtos apropriados, enfim, ajustados a essa demanda, né? Exato, Lucas. Se eu puder fazer um comentário aqui relacionado a isso, acho que é importante a gente não perder, né, de vista que esse é um esforço de descarbonização, não é um esforço de descarbonização da carteira do banco. O banco simplesmente sair de um setor não quer dizer que aquele setor imediatamente deixa de existir e está descarbonizado. Então, né, tem toda essa discussão em torno da transição justa aqui, né, que se debate muito, que é você justamente pensar que você tem que pensar numa transição, num caminho, porque tem, né, setores econômicos envolvidos, tem um aspecto social envolvido. Então, quase que o caminho mais fácil, entre muitas aspas aqui, é a saída de um setor. O caminho que, de fato, a gente precisa é o caminho da transição, é um caminho de ajudar esses setores a se descarbonizarem. E não necessariamente parar o financiamento, porque você vai fechar a torneira aqui, o cara vai pegar um financiamento em outro lugar e pensando na questão climática e no cenário de um e-mail do IPCC, isso não vai ajudar a gente como sociedade, né, a chegar onde a gente quer chegar. Então, eu acho que é super importante esse ponto que você trouxe. A gente não pode achar que é uma agenda individualista, em que cada banco vai pegar e falar, não, tá bom, eu vou descarbonizar minha carteira aqui e pronto. Realmente é uma agenda coletiva, né? Não adianta pensar só em, eu vou fechar e parar esse financiamento, se aquela indústria não tem um caminho claro de descarbonização. Você não vai estar ajudando a gente a caminhar ali na trajetória do net zero. Então, é super importante esse ponto, e acho que é um ponto que o GFANS bate bastante também, até para garantir que, né, a gente não perca de vista que não é simplesmente um exercício de fechar a torneira, e sim um exercício de financiar as tecnologias corretas, colocar o dinheiro aonde ele precisa estar e ajudar, né, as indústrias a fazerem essa caminhada aqui. E aí, só para ilustrar, né, o número, a gente tem um número global aí de 100 a 150 trilhões de dólares de investimento que devem acontecer no mundo, e, né, no Brasil, obviamente, a gente tem uma parte disso também vindo para cá, que, né, na próxima década, principalmente, a gente vai ver um aumento grande nos investimentos. A gente tem, né, todo o setor de agricultura com bastante oportunidade, tem também um lado de transição energética que a gente precisa começar a pensar, por mais que a realidade brasileira já seja mais limpa. E tem várias outras indústrias, né, quando a gente pensa até a própria indústria automotiva, toda essa transição para veículos elétricos. Então, tudo isso, a gente está vendo os movimentos começando, e eles devem se acelerar bastante, principalmente no final da década aqui até 2030 e continuar até 2050.
Perfeito, Mari. E também curioso, né, como que os cenários, por exemplo, né, o cenário da Agência Internacional de Energia, que vamos dizer, hoje, né, acreditado pelo SBTI, enfim, pela NZBA, que é a Aliança de Bancos pelo Net Zero, é considerado aqui o padrão ouro, né, um cenário científico, enfim, incrível, né. É curioso como o cenário ele traz junto com ele também algumas mudanças, tanto no sentido de qual a fonte, né, enfim, de eletricidade, a fonte de energia, mas também uma mudança no sentido de que vai acontecer uma eletrificação da sociedade, né? Hoje, por exemplo, um carro com a motor a combustão ou um fogão, vamos dizer, que é alimentado a gás, tudo aquilo passa a ser elétrico, né? Advindo ali com aquela energia, ao invés de ser uma energia térmica ali, retirada do subsolo, enfim, de milhões de anos atrás, é uma energia renovável, elétrica, né? É curioso como que isso também, o que tem por trás, né? As contas são realmente que são mudanças aqui, estruturadas da forma como a gente vive, como sociedade, né? E tem todo o impacto na própria infraestrutura que a gente vai precisar, né? Quando a gente pensa, realmente, voltando no ponto da agenda ser de longo prazo. Você não vai conseguir, hoje em dia a gente não tem, né, nem a carga elétrica instalada para tudo isso em muitos lugares, a gente ainda depende bastante dessas fontes de combustíveis fósseis que a gente estava falando antes. Então, você tem que primeiro preparar a infraestrutura para conseguir fazer essa eletrificação e, a partir daí, também trazer essas tecnologias novas, né? E isso vai demandar tempo, vai demandar investimento a mais. Então, os bancos têm um papel super importante aqui em ajudar ou criar os incentivos, né, para priorizar esses investimentos e ajudar as empresas, ajudar os grandes setores aqui. Obviamente, muita coisa também vindo do setor público, né, não é exclusivamente responsabilidade dos bancos, mas tem um papel aqui de ajudar a fazer essas escolhas. Perfeito, Mari. E por último, se um banco tivesse interesse em se juntar, né, à Aliança de Bancos Net Zero, como que funciona? Quais são as implicações aqui na prática para um banco aqui se juntar à aliança? Aqui o principal ponto, e aí pensando em implicações, é realmente tornar mais públicos os compromissos de net zero. Acho que esse é o principal impacto que um banco vai ver, né, com relação à entrada na aliança, né? Então, a partir do momento em que o banco entra na NZBA, ele tem um prazo, né, de 18 meses para publicar metas intermediárias, né, para alguns dos setores, e 36 meses para publicar metas para 9 setores que são priorizados pela NZBA. E, né, como essa agenda é uma agenda muito recente, tem muita coisa ainda mudando. Hoje são 9, pode ser que depois virem mais setores ainda. Mas aqui eu acho que o principal é realmente estar disposto a entrar nessa jornada de considerar isso como um fator de decisão na tomada dos negócios, porque eu acho que, né, a entrada na aliança, fazer parte do grupo, tem todo um lado importante reputacional para os bancos, de mostrar que o compromisso, né, vários bancos já têm compromissos internos de net zero até 2050 ou outros compromissos de descarbonização, mas entrar na NZBA especificamente, ele deixa bastante forte esse compromisso com as emissões financiadas e com realmente olhar a carteira do banco de uma forma diferente. E aí, pensando em termos mais práticos, né, esse período de 18 meses iniciais aqui é um período de aprendizado muito grande também. Então, do ponto de vista operacional do banco, né, de modelo operacional, o banco tem que estar disposto a realmente investir recursos e mudar um pouco a forma de trabalhar, começar a olhar a questão climática, garantir que tenham pessoas, né, olhando os dados internos do banco para conseguir fazer essa contabilidade de carbono que a gente estava falando antes. Isso tudo, esse prazo de 18 meses pode parecer curto, mas é bastante coisa que precisa ser feita por um banco para conseguir, né, cumprir os compromissos e conseguir publicar, entender a carteira, pensar nas implicações que isso vai ter para o negócio e ver o que é um compromisso factível também, porque a ideia da NZBA não é colocar, né, mais restrição ao negócio do que cada banco consegue entregar, mas sim garantir que os bancos façam essa reflexão sobre quanto cada um consegue pegar dessa transição climática. E aí, né, pensando no período entre os 18 e os 36 meses de adesão à NZBA,
tem mais o lado de escalar mesmo. Então, eu diria que tem que estar disposto a ter 18 meses ali de aprendizado até a primeira publicação e depois mais 18 meses de realmente incorporar isso no dia a dia e no modelo operacional para conseguir publicar as metas para os 9 setores. E, de novo, né, ao longo do tempo, essas metas elas precisam ser acompanhadas. Então, nos relatórios de sustentabilidade, o banco vai falar sobre como eles estão com relação às metas que já foram publicadas. E tem um trabalho grande que vai precisar acontecer ao longo do tempo de realmente acompanhar essas metas. Então, garantir que tenha, de novo, os dados e o modelo operacional por trás, para que cada banco consiga, de fato, mensurar o quanto eles estão abaixando das emissões financiadas e o quanto os produtos criados, né, as ofertas que estão sendo feitas estão trazendo retornos aqui para essa descarbonização da carteira, tá? Então, acho que aí, Lucas, vou até deixar você comentar um pouco, sei que o Itaú faz parte já da NZBA, vocês estão nessa jornada, mas acho que traz muitas discussões internas, né, para o banco, assim, acho que cria outros fóruns com, né, toda a organização, diferentes áreas envolvidas, para refletir sobre essa questão climática, que não era uma coisa que estava no dia a dia. Quando a gente pensa em outras indústrias, a questão climática já estava mais parte do dia a dia em outros fóruns também. Não, e assim, acho que um repórter, quase que um relato, né, de quem trabalha com isso no dia a dia, é que, de fato, o compromisso Net Zero, né, e também a participação na aliança, mas acho que o Net Zero como um todo, né, como ele deve ser levado, enfim, a sério, ele, de fato, ele muda um pouco o processo de tomar decisão da empresa. E aqui vamos falar empresa em geral, não só financeira, né. Tanto por um ponto de vista de priorizar, né, otimizar, vamos dizer, qual a sua atividade, seus processos, enfim, mas eu acho que também uma estrutura interna, no sentido de que para essa atividade de reporte climático, por exemplo, já adiantando aqui, né, em abril de 2023, o Itaú deve fazer o seu primeiro report, porque fez adesão em outubro de 2021 à aliança, então ele tem 18 meses, então é dado, ó, em abril vão poder conferir aqui o resultado do trabalho do Itaú. Internamente, você precisa configurar as áreas para que você tenha aqui diversas áreas atuando, né? Você tem, por exemplo, a área de crédito, que conhece bastante o cliente, tem os dados financeiros, operacionais, né? Você tem a área comercial, que atende aos clientes, as áreas de produtos. Você tem também áreas de finanças, áreas de processamento de dados, porque você precisa de pessoas que conheçam ali, né, como gerenciar os dados, navegar nesse mar de dados que são necessários. Você tem a área de sustentabilidade, né, atuando nisso, áreas de risco social, ambiental, áreas de compliance. É um grupo, áreas de risco de crédito, risco de mercado. Assim, vai faltar gente aqui. Falei algumas e vai faltar área ainda. Teste de estresse, auditoria. Tem, assim, a gente pode passar um tempão aqui falando de outras áreas que participam, que em qualquer empresa estarão envolvidas no tema. Porque o Net Zero, ele perpassa toda a atividade da empresa, né? Especialmente quando se pensa tanto aqui da parte operacional, mas também do modo de tomada de decisão. Porque você precisa organizar todos esses dados de uma forma tempestiva, porque aquilo ali vai ser usado para tomada de decisão da companhia. Então, dados que hoje, né, no primeiro momento, não estão totalmente estruturados, vai ser necessário organizá-los de uma forma com que seja natural, né, e que esse processo flua para que a empresa, numa forma tempestiva, adequada, enfim, com os recursos que ela tenha, de conseguir levantar isso e, de fato, conseguir usar, reportar. Você tem agentes, por exemplo, o Banco Itaú é uma companhia aberta, né? Você tem um conselho de administração olhando com detalhe qual é o estágio, né? O Itaú vai passar a reportar como uma empresa membro aqui, né, da Aliança de Bancos, Net Zero, qual é a sua matriz, por exemplo, em determinada fonte, em determinado setor. Qual é o mix de tecnologias? São informações hoje não públicas, né? Hoje, quando se lê tipicamente um relatório, enfim, isso não é uma informação exigida. Então, é uma série de informações que o usuário da informação, e aqui o usuário a gente pode falar desde um cliente a um regulador, ao investidor, né?
o número de demandas aqui do tema tem crescido aqui bastante, inclusive aqui pela cobertura do assunto, né? E ao mesmo tempo é novo. A gente está falando aqui coisa de pouco mais de um ano atrás, né? A gente está trabalhando aqui, enfim, internamente para entregar as respostas, enfim, entregar o reporte. Mas, mais do que tudo, é uma mudança que vai durar até 2050. Então, essa medição, né, das emissões, enfim, gosto bastante de sempre nas discussões trazer que a meta, no fim, é 2050. Né? É a gente limitar a 1,5 graus. É como a gente aqui da economia dar a contribuição e ajudar, enfim, o país como tudo, aproveitando o papel que os bancos têm, né, na concessão de crédito. Isso perpassa aqui toda a geração de empregos, criação de riquezas, permitir aqui viabilizar diversas oportunidades, né, de crescimento, desenvolvimento pessoal. A mesma coisa, o mesmo papel que os bancos vêm performando aqui há séculos, vamos dizer assim, na indústria bancária, é a mesma coisa, só que agora com um olhar também para uma parcela de questões de descarbonização. Como que o banco pode ajudar seus clientes? Como que o banco pode ajudar, vamos dizer, que a gente olhar qual é a consequência disso para a sociedade, né? Eu acho que esse é o maior desafio, para que o banco tenha ali as medidas certas, o direcionamento correto e que isso beneficie, né, tanto os clientes quanto a sociedade. Acho que especialmente que dá contribuição para o país aqui, enfim, que as decisões estão no rumo certo, de acordo com os tratados internacionalmente assinados pelo país. Eu acho que é muito nisso, assim, a gente fica muito satisfeito aqui de trabalhar nessa área, porque a gente nota qual é o efetivo papel que os bancos têm nessa questão, né? Um banco é uma empresa um pouquinho diferente das outras, porque você tem ali, né, escopo 1, que é o que é controlado pelo próprio banco, enfim, escopo 2 é a energia, o vapor, enfim, combustível usado na geração, eletricidade. E o escopo 3, tanto aqui upstream, né, fornecedores, enfim, deslocamento de funcionários, quanto downstream, que é o uso dos produtos. Dos bancos aqui é a maior parte, pelo GHG Protocol categoria 15, né, de investimentos, que é o uso dos recursos. Então o banco é essa empresa que a gente comentou lá atrás, né, indústria financeira, que ela tem vamos dizer, uma intensidade de carbono da operação própria pequena, comparado a algumas outras, mas de fato o grande parte aqui é o escopo 3, enfim, operação de clientes, né? O banco, ele precisa se preocupar, ele precisa ter em mente aqui, né, dentre todos os setores priorizados e da indústria em geral, enfim, de todos os setores que ele atende, como que ele vai atender cada setor da melhor forma. Então isso implica em você ter um especialista, por exemplo, dentre aqui os setores prioritários, né, se a gente falar, na indústria de cimento, da indústria imobiliária, da indústria de energia, da indústria de alumínio, da indústria de transportes. E tudo voltado a isso, porque, no fundo, né, os bancos, por essa mecânica do escopo 3, eles são responsáveis, em parte, pelas emissões dos clientes, porque eles financiaram aquele cliente e viabilizaram aquela operação. Então, o banco, né, a indústria financeira, tem essa coisa um pouquinho diferente versus demais indústrias, porque uma indústria, tipicamente, ela contabiliza ali as suas próprias emissões e o seu papel naquela cadeia de valor, né? E o banco, em particular aqui, ele tem que contabilizar a cadeia de valor aqui de N setores, N indústrias aqui que ele financia, que ele participa, que ele coopera, né? Esse ponto da expertise aqui é super importante, né, Lucas? Porque cada indústria vai ter planos de transição bem diferentes, alavancas para descarbonizar bem diferentes. E, de alguma forma, isso adiciona ainda uma camada a mais de complexidade na própria operação do banco, porque antes você tinha um especialista ali que já sabe falar sobre a operação do dia a dia, agora tem que pensar também nesses especialistas que vão ajudar o cliente no plano de transição e ajudar o cliente a entender esses passos para eles conseguirem chegar no net zero, que é um pouco os dois lados aqui, né? O banco está sendo cobrado e o banco também conseguindo ajudar de alguma forma, um pouco mais transversal, os players dessas indústrias a fazerem essa jornada. Então, realmente é uma agenda que é super interessante, acho que tem muita coisa nova, né? Muita inovação acontecendo. Então, como o Lucas falou, acho que é bastante gratificante também se trabalhar, porque você acaba trazendo temas
muito novos, muito atuais, e consegue ver esse impacto, de fato, na ponta, né, de alguma forma, conforme os clientes vão avançando com as atividades deles e as operações deles. Perfeito, Mariana. Super obrigado. E eu acho que aqui, para a gente concluir, eu gostaria que você trouxesse, por favor, aqui suas palavras finais, considerações finais. Acho que aqui, gente, agradecer a atenção de todos aqui, mais uma vez, o convite, e para mim o importante aqui é a gente reforçar esse tema de que não é uma agenda da qual as pessoas deveriam ter medo, né? Não é uma agenda de renúncias, de sair do dia para a noite fazendo escolhas que vão prejudicar os negócios ou prejudicar os setores de alguns dos clientes. Eu realmente acho que os bancos precisam cada vez mais enxergar isso como uma agenda de oportunidades e uma agenda de mudança de contexto mesmo, de mercado, de contexto dos próprios clientes, para que eles possam criar os melhores instrumentos aqui para financiar a transição, mas sem esquecer que os clientes, por ainda bastante tempo, vão ter as operações deles, do que a gente chama, né, de business as usual, acontecendo, e que a efetividade dessa agenda ela só vai acontecer se a gente conseguir conciliar as duas coisas aqui de uma forma que uma diminua ao longo do tempo e a outra cresça ao longo do tempo, mas não de uma forma brusca, em que você termina, né, sai de alguns setores e não ajuda essa transição, ou você simplesmente, né, foca apenas na tecnologia verde. Realmente, ajudar a caminhada aqui vai ser super importante e tem que ser pensado nisso como uma agenda de longo prazo e não como uma agenda imediatista aqui, tanto, né, pelo setor como um todo, para que a gente consiga, de fato, chegar nos melhores resultados. Porque se a gente colocar, de alguma forma, uma visão mais de curto prazo, isso acaba ficando... As decisões vão parecer muito mais difíceis e as soluções vão parecer muito mais difíceis de implementar também. Eu queria agradecer aqui, Mariana, super obrigado aqui pela participação. Acho que aqui a todos também que Obrigada. agradeço aqui a audiência, enfim. E também deixo aqui à disposição o site também da página de relações com investidores do Itaú, porque é onde, imagina que o usuário da informação vai encontrar todas as publicações, enfim, eventuais notícias aqui do Itaú no tema. Eu super agradeço aqui. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada pelo convite, Lucas.